eu sou engenheiro agrônomo, formado lá em Piracicaba nos idos de 2000, e desde então eu sempre trabalhei no agro e em empresas do segmento muito focado em serviço. E lá em 2002, 2003, eu tive a oportunidade de passar um tempo na Nova Zelândia e esse foi talvez a primeira quebra de barreira e uma conexão indireta até com a Nuffield, né? Porque quebrar essa barreira de achar que o mundo é onde a gente está só e sendo que tem um monte de coisa para ser explorada fora, né? Não existe barreira. Então, esse eu acho que foi a grande quebra de paradigma. E atualmente eu estou como diretor de uma unidade de negócio no Grupo Sinagro, responsável pela área de pecuária e serviços digitais. A Sinagro é uma empresa de distribuição baseada no centro-oeste brasileiro, correspondendo aí aos grandes estados de produção agropecuária do Brasil. O primeiro evento em grupo da Nuffield, ele foi no Brasil, em Brasília, e eles fizeram um processo seletivo e levaram três brasileiros para ser os staffs. E tinha alguns colaboradores, alguns brasileiros aqui que ajudaram na organização, porque já tinham participado de CSCs fora do Brasil. Então, meu primeiro contato foi efetivamente como um staff, né, como um colaborador brasileiro lá no CSC em 2017 em Brasília. Esse o primeiro pezinho dentro e foi quando foi concebida a associação. E aí, assim, de lá para cá, a gente sempre tem tentado colaborar para conseguir bolsas para a NUFD, né? Conseguir mais apoiadores, e assim por diante. Então, o primeiro contato efetivo e realmente de ser membro da então criada Associação NUFD Brasil foi lá em 2017. O próximo passo para mim foi pleitear uma bolsa, né? E aí, durante 2 anos, eu participei dos processos, só que como minha linha de trabalho sempre foi muito ligada à pecuária, e a gente sempre teve uma dificuldade muito grande de conseguir apoiadores para a pecuária, batia na trave. E aí, em 2021, nós fizemos o processo novamente, e aí nós invertemos um pouco o jogo, que sempre foi assim: vamos participar do processo seletivo, pleiteando as bolsas que lá existem. E aí nós deixamos, em 2021, nós deixamos de ser uma visão passiva e nós tornamos isso um pouco mais ativo. Como é que nós fizemos? Eu fui aprovado, então a NUFD International, ela me deu uma carta de recomendação, eu estava aprovado pelo programa, porém sem bolsa. E aí, com isso, ficou muito mais fácil pleitear, porque eu tinha uma ideia de projeto e eu tinha eu já estava aprovado. Então, não era um negócio assim, vamos ir ver se dá certo, né? E aí, isso como se diz, com a carta de aprovação na mão, isso ficou um pouquinho mais fácil. E aí, nós fomos na UPL, e pleiteamos essa bolsa e eu consegui. Na época a gente tinha muito contato, eu sempre participei de muitos projetos globais com a UPL, e aí com a carta na mão juntou a sede com a vontade de beber, né? O ambiente estava propício para a gente conseguir isso. Na verdade, precisava de uma aprovação do board lá fora para conseguir o recurso. Então ficou mais fácil. No modelo anterior, sempre era, poxa, legal, mas não é o tema que tem aderência para as outras empresas que efetivamente pleiteavam, né, o negócio. E ali também eu fiz uma alteração disso em função de outras experiências no ambiente digital, então a gente migrou um pouquinho o tema para que efetivamente tivesse um pouco mais de amplitude, para que, independente do segmento que a empresa trabalhasse, ela olhasse para esse tema de forma diferenciada e a gente conseguisse ter aprovação para a Bolsa, né? Com a pandemia, né? Então eu fui aprovado em 21, era para começar ali, e aí nós empurramos um ano, inclusive foi ótimo, porque o ano passado
Nós fizemos o CSC de duas turmas juntas, então fez a de 21 com a de 22. Isso foi ótimo. Então, normalmente tem de 70 a 80 participantes, o ano passado tinha 150 na Inglaterra, então foi fantástico. Imagina que aumentou bastante o network, então isso foi muito legal. Então, eu estou exatamente na fase pré o GFP, que é a fase da viagem, que é a viagem que a gente faz em grupo. Então, a minha turma, nós vamos fazer maio para junho, fazendo um pouco de Europa, Estados Unidos, Indonésia. E o meu tema, eu basicamente estou trabalhando com a importância da transformação digital na cadeia de suprimentos. Então, a ideia é olhar de uma forma um pouco mais integrada de como toda a tecnologia está ajudando não só o produtor, porque muita gente tem falado sobre isso, a tecnologia para o produtor, mas como é que isso ajuda a cadeia como um todo, né? Para a gente não ter problemas de falta de produto, porque no final não adianta nada, você tem um monte de tecnologia, não tem produto para combater uma praga, para antecipar uma colheita, por exemplo, enfim, problemas de suprimentos que a gente teve no passado e o impacto disso na cadeia, inclusive de alimentos futuro. Então, essa é a minha ideia de projeto. Eu gosto de usar uma frase que diz que viajar cura a ignorância, né? Então, assim, até coisas básicas que você não imaginaria que você iria ver presencialmente, isso quebra muito sua barreira. Eu falo que a agronomia é muito bonita, mas nós somos muito presos em preconceitos. E a hora que você vai, isso abre totalmente. Você começa a ver as pessoas falarem de coisas básicas, mas também de algumas coisas que são totalmente, assim, quebra de paradigma total. Então, quando você está num ambiente desse, então, primeiro, tem a barreira da língua, que ela é a primeira, ali não tem, você precisa quebrar essa, para se expor, para participar de uma roda de discussão. Então, essa é a primeira coisa. Ali, eu brinco que é como se fosse o trote lá da faculdade. Isso nivela todo mundo. Porque, cara, tá todo mundo. Tem um francês que pra você entender o que ele tá falando, você precisa fazer uma forcinha. Então, ele também tá saindo da zona de conforto dele. Eu acho que esse é o grande. Como pessoa, esse é o grande ponto. Você pode tecnicamente ser o melhor cara. Agora, como pessoa ali, você vai ter que se desdobrar um pouquinho para romper a barreira do idioma, a barreira técnica das suas experiências anteriores, para conseguir expor seu ponto de vista, participar, ser ouvido e no final, efetivamente, você conseguir capturar um pouco do que várias mentes estão pensando. A agricultura é como uma provedora de alimentos, é a base, agora sem as pessoas dentro desse processo, conectadas, entendendo que os problemas são os mesmos em todo lugar do mundo e às vezes uma solução daqui serve para lá e cortar essa barreira da cultural, né? Com certeza esse é o grande ponto, né? A pessoa ela sai de um programa desse muito mais preparada para esses desafios, aprende com certeza a escutar mais, a se expressar melhor em relação a esses desafios e deixa de ser o mundo que ela vive, que é né, pensar assim, poxa, o Brasil é grande, perfeito, mas é o Brasil, né? A hora que você olha para fora, tem muita coisa acontecendo e não necessariamente é melhor que a gente. Às vezes até você faz algumas coisas para confirmar isso. Então, sem a pessoa nesse meio do caminho, é muito difícil a gente conseguir evoluir, chegar numa agricultura mais sustentável, resiliente, e tirar os preconceitos, né? Eu acho que esse é o grande. Falo nem que é preconceito, é preconceito, né? A agricultura a gente vive muito tem que ser assim, e é desse jeito que a gente faz. Lá fora é assim também, lá o vô fazia desse jeito e eles estão mudando, né? As novas gerações estão chegando, então eu acho que é um pouco disso. Com certeza a pessoa ela está no centro de tudo que a Nuffield faz, né? Com certeza.